A paz do Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, seja dada ao único que é digno de honra, glória, louvor e exaltação, amados. É uma alegria, é um prazer estar com os irmãos no Face, no Instagram, aqui no YouTube, tá? Porque nós queremos exaltar e bendizer ao nome daquele que realiza milagre na minha vida e na sua vida. Amém? Que você possa sentir a presença e a graça do Espírito Santo de Deus aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Você poderia estar em qualquer lugar, você poderia, sabe, estar desfrutando de qualquer outra coisa, mas você priorizou e entrar nesta live e estar conosco adorando ao Senhor, estar conosco buscando a graça e a presença do Deus Altíssimo, sabe, sobre a sua vida. Então, isso é o que mais importa, é que você escolheu estar presente, é que você escolheu dedicar um tempo, sabe, neste domingo, para honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amados, e nós estaremos assim adentrando em uma palavra, procuraremos ser bem direto, sabe, bem objetivo, porque teremos uma santa ceia. Se você talvez em casa não esteja podendo participar, mas nós estaremos aqui junto como igreja do Senhor, celebrando a Santa Ceia também e crendo que você aí está sentindo a presença e a graça do nosso Deus. Amém, amados? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas um versículo por enquanto, que está no livro de Gênesis. Sabe, é um texto conhecido, é o livro de Gênesis, que fala a respeito de Noé. Todos conhecem o contexto, ele já é bem divulgado, bem anunciado, bem pregado, não é? Não há quem não conheça a história da arca de Noé. E Deus chamou Noé, fez a arca, orientou para que ele construísse a arca por causa da degeneração da raça humana. O homem se perdeu, então o pecado subiu às narinas de Deus. E Deus achou graça, sabe, sobre a vida de Noé e reservou Noé e sua família. E foram anos Noé anunciando, e fazendo a arca, e pessoas rindo e zombando dele, porque não chovia, na verdade. E esse pequeno versículo que eu quero trazer para mim e para a sua vida, porque a arca foi o que, naquele momento, para a família de Noé, foi a arca da salvação. Foi a arca que salvou Noé e sua família, e tudo aquilo que Deus quis salvar e preservar para dar continuidade à raça humana e à vida na face da terra. Amém? E o texto diz assim, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 16. Farás na arca uma janela de um côvado, acabarás, em cima, e acabarás em cima. E a porta da arca porás no seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Presta atenção, irmãos, o que eu quero compartilhar neste versículo aqui. Ele fala para Noé fazer uma arca e uma janela. Dá o tamanho e fala a respeito do acabamento. Acabarás em cima. E fala para ele colocar uma porta. E diz para ele, e far-lhe-ás com andares, baixo, segundo e terceiro. Então nós podemos dizer que a orientação de Deus foi 3 estágios, 3 andares, 3 especificações. E aqui que eu quero me ater por enquanto, sabe? E antes de chegarmos na ceia, tá? Também lembrar que o tabernáculo do Senhor também era dividido em 3, sabe? Você vai ter o pátio, a área exterior, onde estaria a pia de bronze, o altar do holocausto. Você vem para o santo lugar, aonde que, coberto de cortinas, se adentra no santo lugar o sacerdote, e você vai ter o quê? O candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Terceiro, você adentra no véu que é rasgado no santíssimo lugar, no santo dos santos. E o que vai ter ali? A arca do Senhor, nosso Deus, no tabernáculo. E dentro da arca vai ter o quê? 3 coisas principais. Vai ter as tábuas da lei, a vara de Arão e o pão que desceu do céu.
Olha que coisa linda. E eu quero trazer isso para você daqui a pouquinho, para que a gente, pô, meu Deus da glória, para cear. Meu amado, eu não sei você em casa, mas eu já estou sentindo a graça, a presença de Deus desde o início do culto e dos louvores. Essa é a diferença do cristão. Você precisa crer. E isso aqui é um momento sobrenatural, porque a palavra é viva e eficaz. E ela não volta vazia, e ela está te alcançando na tua casa. É uma palavra que está trazendo para você um conhecimento, um ensinamento. Então eu quero me ater, sabe, nesses 3 estágios. Podemos chamar de 3 estágios, 3 andares, 3 especificações, né? De que forma você quiser. E eu vou até fechar a Bíblia, porque agora a gente vai adentrar nessas questões. Eu falei para você a respeito do tabernáculo, né, em sua divisão, e dei para você um contexto geral dentro disso sobre o tabernáculo, a respeito do pátio, o santo lugar e o santo dos santos, ou santíssimo local, o local sagrado, aonde só o sacerdote, uma vez por ano, adentrava, sabe, e diante da arca do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa linda. Tem todo um estágio que Deus nos chama a estar em uma intimidade com Ele, a estar em uma comunhão com Ele. E aí você vem para o ser humano. O ser humano, querido, mediante também alguns estudiosos, vão ensinar que nós somos tricotômicos. Por quê? Somos corpo, alma e espírito. Tem gente que crê na dicotomia, mas nós estamos falando num Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Um só Deus, mas cada um tem sua atribuição. E hoje é o dia dos pais. Tem gente que não tem pai, tem gente que o pai foi omisso, tem gente que o pai, sabe, não era presente, tem gente que o pai tentou fazer o seu melhor e mesmo assim errou. Às vezes o pai tenta fazer o de melhor, mas não é o suficiente naquele momento. E aí vem as sequelas, as tristezas, as mágoas, as perdas familiares, o distanciamento de famílias, porque hoje é dia dos pais. E eu vou retornar para o que o Pai Eterno fez. Sabe por quê? O Pai Eterno sempre pensou em mim e em você, sempre pensou no resgate, na transformação, sabe, recuperar a raça humana. Quando aconteceu com Noé, no texto que nós lemos, muitos não acreditaram, mas o mundo, o povo naquela época se entregou, sabe, a tamanha situação de pecado que chegava nas narinas de Deus, diz a palavra do Senhor e nos ensina. E isso incomodou o Senhor ao tal ponto que ele fala para Noé fazer a arca nesse contexto e salva a vida de Noé e tudo aquilo para dar continuidade à raça humana e faz chover 40 dias e 40 noites. Ele coloca um ponto final em situações que o homem já não tinha mais controle, mas tinha alguém reservado, tinha alguém separado, tinha alguém que no meio daquilo tudo ali buscava o Senhor, tinha alguém que no meio daquilo tudo ali era temente ele e a família, e por causa de Noé, querido, ele orienta a fazer isso. Sabe o que ela vai falar para mim e para você? No meio da tua família, ou no meio, né, do seu meio social, tem alguém que Deus olha com mais carinho, porque tem mais intimidade, tem mais temor, tem mais comunhão. E é esse que o Senhor vai usar para fazer a arca da salvação, para dar continuidade à raça humana, vai dar continuidade aos projetos da sua vida, aos sonhos que o inimigo tentou neutralizar, o inimigo tentou impedir, porque há sonhos a serem realizados na vida dos pais, na vida dos filhos, e é onde o inimigo quer pôr fim nisso tudo. E dentro desse contexto, voltando para os 3 estágios. Ele orienta a Noé a fazer janela, a fazer uma porta. Eu não vou esmiuçar o texto para você nesse momento, porque não há tempo, sabe? Mas vamos trazer um contexto bem direto. E fala para fazer 3 estágios. O baixo, o segundo e o terceiro. O que nós entendemos como baixo, naturalmente falando? Sabe, aquele que fica lá no fundo, aonde fica situações que quase você não vê, aonde é o porão da casa, aonde é a estrutura, onde se guarda tudo que tem menos valor, vamos supor assim, onde se pode suportar aquele local. Vamos dizer que os animais do local de baixo seriam certo tipo de animais, sabe, aonde
não teriam tanto cuidado, eles conseguiriam suportar aquele local escuro, aquele local, sabe, vamos dizer assim, um submundo trazendo para os dias de hoje. O nível secundário, o nível que se torna intermediário, o nível do meio, você consegue vislumbrar o terceiro, talvez até a porta e a janela. Mas você não chegou no terceiro nível. Outro tipo de animais dentro daquela arca, né, com essa estrutura que o Senhor orientou a Noé a construir a arca para salvar a raça humana. Aí você vem para o terceiro nível, sabe? É um nível mais abrangente, é um nível, assim acredito eu, que poderiam estar as aves, poderiam estar alguns tipos de animais aonde que requer um melhor cuidado, onde tem uma melhor visão, onde tem um melhor tato, sabe? Em relação a muitas coisas. Se nós formos dividir pelas questões de animais, nós vemos uma variedade imensa. Eu não quero entrar, só quero falar dos estágios: baixo, secundário, o terceiro e a janela. Aí você vai ver no texto que Noé pega dois tipos de ave, né? Ele via um corvo, e aí o corvo, num dado momento, né, some. Ele envia a pomba volta, e ele envia a pomba de novo, a pomba volta com um galhozinho de oliveira. Meu Deus! Eu quero ser bem direto para a minha vida e para a tua vida. Quando eu li esse texto e o Senhor me chamou a atenção e trouxe para mim, fala: Alexandre, eu já te tirei do estágio mais baixo da vida do ser humano, que é a podridão do pecado, sabe, do local oculto, da escuridão. Eu já te trouxe para o segundo, te coloquei no terceiro e estou te colocando e te levei até a janela junto com a pomba, porque a pomba representa o Espírito Santo de Deus. A pomba, querido, ela trouxe no biquinho dela um galho da oliveira. E o que representa a oliveira, meu amado, meu querido? A oliveira é aonde que ela prensada sai o óleo da unção, do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, para que ele tenha comunhão com o Senhor. Aleluia. Deus não quer você no nível mais baixo, nem no segundo. Deus quer você no terceiro céus. Aleluia. Deus quer você em comunhão com o Espírito Santo de Deus, tendo uma visão do alto, uma visão ampla, uma visão, sabe, da graça e daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. Querido, que coisa linda é essa? A Bíblia é maravilhosa, ela é linda, ela nos traz vida. E aí eu posso dizer para você, apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado, ele cita, né, é um homem que foi arrebatado, não sabe se no primeiro, segundo, terceiro céu. Olha só, e os estudiosos vão dizer isso, que existe o primeiro céu, o primeiro que você vê a nuvem, você vê o céu azul, né? Existe o segundo e o terceiro céu, existe o local onde ficam os principados e as potestades. Mas, ou seja, o que eu estou falando para mim, para você, quando você chega no terceiro, você rompeu, saiu do submundo, aleluia. Houve, sabe, um convite do Senhor para você acessar o terceiro céu, vendo a janela da eternidade através da pomba, em salvação através de Cristo Jesus. Meu Deus, é isso que eu quero trazer para mim, para a tua vida. Aí você fala, pastor Alexandre, como é que o senhor vai fazer esse paralelo a respeito do tabernáculo? Querido, eu acabei de falar para você que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Mas quem deu a vida por mim e por você foi Jesus Cristo. E o tabernáculo representa o quê? O amor do Pai por mim e por você. Olha que Pai maravilhoso, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o tabernáculo, ele é o quê? Ele é cristocêntrico, aleluia. Não tem, ele representou aqui o quê? A comunhão, o perdão dos pecados, o que o sacerdote fazia na entrada, o holocausto, sabe, lavava as mãos na pia de bronze, adentrava no santo lugar. Olha só, o primeiro nível, o segundo nível, mas tem gente que fica de fora, tem gente que não entra, tem gente que não sabe, tem gente que não conhece. Eu vou já falar para você, juntando essas passagens.
Quando chega no segundo nível, o que você encontra naquele segundo nível, dentro do tabernáculo? O candelabro. Olha, o candelabro, não dá tempo, o que representa o candelabro? Aleluia! Você vê a mesa dos pães da posição, e você vê o altar de incenso. Olha que coisa linda, querido. Uma hora nós vamos trazer um estudo sobre isso. Uma hora nós vamos pregar mais aprofundadamente sobre essa simbologia. E mais no santo lugar, no Santíssimo, está o quê? A Arca da Aliança, onde o sacerdote sentava uma vez por ano, onde estavam lá os querubins, sabe, com as asas, onde dentro da arca, revestida de ouro, estaria ali as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o pão vivo que desceu, sabe, Deus alimentando o povo, porque precisava. E quem é esse pão vivo? Quem é? As tábuas da lei, o que é a vara de Arão? Meu Deus da glória, mas eu só quero te falar do pão vivo. Que pai é esse maravilhoso, que dá o seu filho unigênito por resgate a mim e a você, e fala para mim e para você mais uma vez no paralelo à Arca de Noé. Eu não te quero só dentro da arca, no último nível, lá embaixo, esquecido, no porão, aonde ninguém vê, ou no submundo do crime, ou no submundo das drogas, ou no submundo da depressão, não. Eu quero te ver indo para o segundo, atingindo o terceiro, e vendo a porta da liberdade, aonde te liga ao céu pelo Espírito Santo de Deus, para que você veja o que o Senhor fez e faz pela minha vida e pela tua vida, derramando o óleo da unção. Eu quero trazer você, sabe, não simplesmente para o terceiro nível, para romper e além na visão de Deus. O Senhor te chama hoje, querido, para sair de baixo, para você sair do primeiro e do segundo nível, está colocando os pés no sobrenatural do Senhor, no terceiro nível, indo além, tendo a visão que a pomba teve do óleo da unção e trazendo para a arca do Senhor, que é a tua vida, e dentro do tabernáculo, que é cristocêntrico. Olha, o véu foi rasgado, e eu e você, o que Jesus fala no livro de João, capítulo 6, eu sou o pão da vida. Meu Deus da glória, quem não comer de mim, beber de mim, não tem parte comigo. Então entenda bem o que você quer, o que você precisa. Em primeiro lugar, eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei o que está acontecendo, sabe, no ambiente onde você está vendo esse vídeo neste momento, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu não sei como é que está o contexto da tua vida. Talvez pareça que a tua vida esteja no primeiro nível, no submundo, aonde esteja esquecido, onde haja lixo, esgoto correndo, aonde você acha que ninguém está te vendo, aonde você acha que não tem como sair. Talvez você possa estar no segundo e falando assim, olha, eu estou no nível intermediário aqui, tá bom, eu não volto mais para o primeiro, mas corre o risco. Eu não consigo subir para o terceiro, mas o Senhor quer te levar para o terceiro, para que você alcance a janela da salvação, para que você creia. Olha, dentro da arca tinha todas as espécies de animais. Hoje em dia, a igreja está de portas abertas, sabe? Tem todo tipo de ser humano pode adentrar, mas poucos têm intimidade da visão da pomba. Poucos têm intimidade da visão do óleo que desce. Poucos têm intimidade da comunhão do pão da vida. E eu quero trazer para mim e para a sua vida que Cristo hoje está te chamando a uma intimidade maior, uma intimidade mais profunda. Ele está cancelando os níveis mais baixos da tua vida. E está falando, você não voltará para lá. Hoje eu te enxerguei, eu estou te resgatando, eu estou te arrancando, sabe, te elevando o nível, te trazendo para cima, aonde eu te quero. Ele não te quer no primeiro céu, no segundo céu. Ele quer você, sabe, como diz o pastor Jonathan, pastor Yara, rompendo, eita, glória, é rompendo em fé, rompendo em conquista, rompendo em comunhão, rompendo em intimidade, rompendo em conhecimento para a obra do Senhor, para a obra que Ele tem na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus, porque há promessa de resgate, há promessa de transformação, há promessa de cura, há promessa de libertação sobre a tua vida por causa das promessas do Senhor. Então Deus quer você num terceiro nível, e o terceiro nível, querido, é
intimidade, é visão aberta, é comunhão com o Senhor, é ver as coisas de Deus, é ter a unção derramada sobre si. O terceiro nível, nem todo mundo quer, nem todo mundo consegue chegar, mas Deus está convidando toda a igreja dele. Vem para o nível mais alto, vem para o nível onde eu te quero, em comunhão comigo, assim diz o Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Por isso que eu fiz esse paralelo a respeito do tabernáculo, porque eu queria chegar no pão, não o que estava dentro da arca, que era o pão que desceu no deserto para alimentar o povo. Eu quero chegar no pão que desceu do céu. Porque quando o pão desceu do céu, abriu a janela da salvação, abriu a porta que é Jesus, aleluia. E ele disse: olha, só vem a mim aquele que o Pai envia, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem não come, não bebe, não tem parte comigo. Essa é a ceia do Senhor, que nós iremos participar e ter comunhão. Para isso precisa crer, é o sobrenatural de Deus, aleluia. Como foi lido aqui em Provérbios, tem os escarnecedores. Existem pessoas que, infelizmente, dentro da casa do Senhor, sabe, ainda não creem no sobrenatural de Deus, precisam sair do primeiro nível, precisam ter uma visão aberta, e isso só é dado quando você quer buscar a presença do Senhor. Há uma diferença entre querer buscar e ter, e não ter condições ou forças, e entre não querer, escarnecer e não está nem aí para as coisas que irão acontecer. Sabe por que eu falo isso, querido? Jesus está voltando. O arrebatamento é real. E a igreja vai subir ao terceiro céu, vai subir de encontro à glória do Senhor dos Exércitos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Salvador eterno. Nós veremos, aleluia, diz a palavra, como somos vistos. Que coisa linda! Você vai poder ver o teu Senhor, o teu Salvador, e Ele te espera como noiva, nos espera como noiva, sabe para quê? Sabe, para poder cear conosco. Até hoje, Ele não toma o suco da vide, até aquele grande dia, diz a palavra do Senhor, e você tá tendo o privilégio, se você é batizado, se você crê na salvação, se você já entregou a tua vida ao Senhor, se você já tem comunhão e crê no sobrenatural, que Deus já te tirou do submundo, já te resgatou do império das trevas, sabe? Já falou para você dentro da arca, que é a igreja muitas das vezes. A arca pode ter vários níveis, o primeiro, o segundo e o terceiro, mas eu não te quero lá embaixo, aleluia. Eu te quero no nível principal, do terceiro para a janela da eternidade. Meu Deus do céu, é onde o Senhor te quer e me quer, sabe? Antes só o sacerdote, o sumo sacerdote poderia adentrar no Santíssimo Lugar. Mas quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Que Pai maravilhoso, que Pai lindo, que Pai glorioso. Se te faltou Pai, hoje o Espírito Santo de Deus quer te abraçar para que você seja curado da questão da paternidade, da ausência, da violência, da crítica, daquilo que foi insuficiente, e está dizendo assim: olha, eu te quero no outro nível, isso fica para trás, acabou, eu cancelo, eu estou cancelando em nome de Jesus as mazelas contra a tua vida, aquilo que te prendia no nível mais baixo já não existe mais, as algemas foram quebradas, cadeias foram rompidas, as portas se abriram para que você tivesse acesso e passasse pelo segundo, pelo terceiro e chegasse à janela da eternidade. Jesus hoje te encontrou, Ele te resgata dessa situação para ministrar sobre a tua vida a paz interior, a cura, a transformação, aleluia. Receba essa palavra na tábua do teu coração, amado. Você que está nos assistindo no Facebook, no Instagram, no YouTube, sabe, receba esta palavra, toma ela na tábua do teu coração, guarda ela para si e rumina, sabe, se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. A Bíblia, ela é cristocêntrica. É tudo por Ele, para Ele, através dEle. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada somos. Sem Ele nada teremos. Ele é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Se você quer paz, entrega a tua vida a Ele. Se você quer paz, peça a Ele. Se você quer eternidade, sabe, se sujeite ao príncipe da eternidade, que é Jesus Cristo. Na noite deste dia, eu sei que essa palavra foi o encontro da tua alma, do teu coração, daquilo que você está vivendo. Eu não sei como está a arca aonde você se encontra, mas Deus está direcionando ela. Acabou a tempestade, já enviou a pomba, tem sinal de terra firme, você sabe aonde a arca vai parar, vai ancorar, os animais vão sair e você terá liberdade. Aleluia. Procura um local, querido, onde você possa cear verdadeiramente, aonde tem um pastor que possa te pastorear. Hoje em dia temos a internet, sabe? Temos aí as redes sociais, é válido, é muito bom. Tem muita gente fazendo tudo pela internet. Mas, amado, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de comunhão, de intimidade. Somos pessoas, precisamos uns dos outros, sabe? Pode ter um conselho, uma oração pelo celular, mas procure uma igreja física. Vá realmente aonde é um lar, aonde tem um culto no lar, aonde tem visita, tenha comunhão com a igreja do Senhor, porque ali você vai ver milagre, vai ver glória, vai ver presença, vai aprender as coisas de Deus. Agora, se não tiver esta comunhão, como é que você vai entender que muitas áreas da nossa vida nós precisamos sair das áreas mais baixas, do porão, sabe? Tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Tem área da nossa vida que nós precisamos atingir um outro estágio, onde Deus nos quer num nível maior. Eu não sei se é o equilíbrio emocional, eu não sei se é a sua área financeira, eu não sei se é a sua área familiar, na tua relação, sabe, familiar, esposa, família, filho. Eu não sei, eu não tenho noção disso. Se o Espírito de Deus não nos falar, nós não somos nada. Aqui não existe adivinho, existe a ministração da palavra de Deus e não teu encontro. Existe a palavra que não volta vazia, que é Jesus Cristo, que conhece o antes, o agora e o porvir. E o porvir está muito próximo. Está muito próximo de chegar a bênção na tua vida, está muito próximo de acontecer realizações sobrenaturais sobre a tua vida, mas isso requer uma coisa, um nível maior, uma intimidade maior, uma comunhão maior, uma fé apurada, uma fé equilibrada, uma fé embasada na palavra de Deus. E você vai ter isso aonde? Na igreja do Senhor. Numa igreja séria, numa igreja onde possa te pastorear de verdade. Aleluia. Talvez você esteja se sentindo sozinho e sem direção. Deus deu direção a Noé. Deus deu direção a Moisés para realizar o tabernáculo também. Deus dá direção na minha vida e na sua vida, aonde você deve ancorar, aonde você pode ancorar a sua família. Então, vem ter mais de Deus. Vem estar em comunhão. Vem subir de nível. Hoje, Jesus te chama a ter uma intimidade maior e a subir de nível. Eu louvo a Deus pela tua vida na noite desse dia.